Olá, bem-vindo a mais um Audio Talk do Crypto ID. Hoje nós estamos recebendo aqui o Daniel Fabre Afonso, que é CEO da SafeWeb e também diretor-presidente da ANCD, que é a Associação Nacional de Certificação Digital. O Daniel vai contar para a gente toda a trajetória dele e também vai nos contar muito sobre o grupo SafePar, né, que é a qual a SafeWeb pertence. A SafeWeb é uma das maiores autoridades certificadoras do Brasil e já emitiu cerca de 11 milhões de certificados digitais. Então, ela tem uma representatividade muito grande na indústria de certificação digital. Ela tem cerca de 12 autoridades certificadoras ligadas a ela e uma extensa rede de autoridades de registro. Falaremos um pouco também sobre o grupo SafePar, que foi criado pelo professor Luiz Carlos Zacanella. Bom dia, Daniel. Muito bom receber você aqui hoje. Bom dia, Suzana. Bom dia, Regina. Bom dia. Prazer estar com vocês aqui hoje também e com a audiência de vocês. Muito obrigada. Muito bem, agora vamos às perguntas. Daniel, eu acho que para perguntar seria bem interessante você falar um pouco da sua formação, também da sua trajetória e contar um pouquinho, né, da sua entrada nesse mundo de certificação digital através da SafeWeb, né, e contar como tem sido. Muito bom. Essa pergunta me remete a boas lembranças da trajetória, da história. Eu estou hoje com 43 anos, então já tenho uma carreira profissional de algum tempo, né? Eu sou engenheiro civil de formação, né, de uma família de engenheiros. Eu tenho 2 irmãos mais velhos que também são engenheiros, né? O mais velho é engenheiro civil, o do meio é mecânico, e eu acabei fazendo engenharia civil. E eu tinha feito, mas eu sempre tive um pezinho, né, na área de computação, vamos dizer assim. Eu fiz uma escola, um segundo grau técnico, daquelas escolas federais que tem pelo Brasil, né, lá no Rio Grande do Sul. Tu também fez? Eu fiz na UFRJ do Rio de Janeiro. Eu fiz tem uma universidade federal na minha cidade natal, que é Rio Grande, bem no extremo sul do Rio Grande do Sul. Tem a FURG, né, que é a Fundação Universidade Federal do Rio Grande, e tem uma escola técnica vinculada à FURG. Eu fiz processamento de dados. Eu também fiz processamento de dados. Aprendi a programar em Clipper, em COBOL. Exatamente em Clipper que eu comecei. Tá. E era muito bom. Clipper tinha vários recursos visuais já para a época. E aí depois acabei fazendo engenharia civil, muito por, enfim, com certeza teve influência, um pouquinho de influência familiar e tudo mais, né? A engenharia civil, gente, é um curso ele é das engenharias talvez a mais generalista de todas. Então ela te prepara para, obviamente, né, muito focado para a parte de o que vem, a primeira coisa que vem na cabeça é trabalhar com obras e assim por diante, mas ela te prepara muito para fazer gestão de processos, gestão de pessoas, né? E eu acho que foi a parte que acabou mais me chamando a atenção, mesmo durante o curso. Em que pese depois da engenharia, eu fui fazer um mestrado. E aí que eu mudei para Porto Alegre para fazer o mestrado aí na Federal do Rio Grande do Sul. E eu fiz o mestrado na área mais técnica, talvez, que possa existir dentro da engenharia civil, que é de cálculo estrutural. Tipo, é verdade. É loucura, pesada. É loucura total. Mas, assim, é algo que vai cada vez mais, tipo, forçando, exercitando, ampliando horizontes, ampliando limites. Tu vê que tu é capaz de fazer, de sair de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, de ir para a capital, de começar a fazer um mestrado, de começar a ter horizontes um pouquinho mais ampliados, né? E aí depois eu tive uma carreira numa companhia na América Latina Logística, que era a concessionária da ferrovia na região sul do Brasil,
quando a rede ferroviária federal foi privatizada, surgiram as concessões, né? Exato. E a Malha Sul ficou com esse grupo que se chamava América Latina Logística, atualmente virou... ALL. ALL. Atualmente virou Rumo, né? Que é do grupo Cosan. E aí eu trabalhei durante 8 anos na ALL. Aí morei em Porto Alegre, morei em Curitiba, morei em Maringá. E depois acabei a empresa... né? Todo mundo sabe, todo mundo que é do meio sabe, né? O seu Luiz Carlos Zancanella, que é o fundador da SafeWeb, é meu sogro. Eu já era membro da família praticamente desde o início da SafeWeb. Então Mas você acompanhou tudo, né? Tudo. A primeira sala comercial da SafeWeb, eu ajudei a fazer A sala cofre que ele fez. A sala cofre bem depois, né? A primeira sala comercial foi no ano... O CNPJ é datado de 1996. Nossa. E a SafeWeb, como uma empresa na área da certificação digital, ela começou por volta de 2002, logo depois da medida provisória. Eu vou te falar uma coisa. Eles, né, na época, não sei se você já estava lá, sempre me chamaram a atenção pela forma que vocês atuavam. Vocês eram na época do Serasa, né? É uma autoridade de registro. Começou com uma R, aí ele tentou... Bom, aí não quero pular etapas aqui, que com certeza vai ter essas perguntas, né? Vai. E aí chegou em 2012 para 2013, daí tinha o projeto de se tornar autoridade certificadora, de se tornar PSS, e aí realmente a gente conversou, ele me convidou para dizer que, Daniel, eu realmente, poxa, tu pode ajudar bastante, a gente quer fazer esse projeto de crescimento. E aí, bom, aí eu mudei, larguei lá a LL, vim pra Safe, tô lá desde há 12 anos. E essa coisa de logística é muito interessante, né, Suzana? Suzana que sabe, Eu já trabalhei na Vale. fazer então, distribuição. Trabalhou na Vale, Susana? 18 anos. Pô, a Vale era, assim, a troca de profissionais, de troca de companhias entre a Vale e a ALL era muito grande. É porque a logística era muito forte na Vale, né? Sim. Ela tinha ferrovia pelo Brasil inteiro. Se não me engano, a Malha Sul era da Vale do Rio Doce e na privatização ela acabou vendendo para terceiros. Se não me engano, porque eu trabalhei no planejamento estratégico e era uma coisa que a gente falava muito, que o futuro da empresa era a logística de passageiros, não só de carga. De passageiros. Mas aí eu já saí, não sei como é que ficou depois. Eu trabalhei até depois da privatização 2 anos. E aí não sei como é que está hoje. Mas voltando para a história da SafeWeb. Você começou a falar um pouquinho sobre a criação da empresa. Fala pra gente o que é essa estrutura de grupo hoje, como que funciona, o que tem embaixo dessa estrutura toda que você já falou que é bem forte. Perfeito. Acho que uma grande característica do grupo é a inovação. Né? Isso vem do seu Luiz, o Júnior também é um cara que tem a inovação muito forte, né? E a gente, ao longo dessa trajetória, obviamente sempre com a atuação no mercado da certificação digital como o core do negócio, né? Mas a gente foi desenvolvendo outras soluções. E aí isso, como praticamente em qualquer grupo familiar, qualquer empresa, né? Isso começa de uma forma talvez menos organizada, para não falar desorganizada, mas vamos falar menos organizada, até em termos de estrutura societária, de organização de grupo empresarial e assim por diante. E aí chegou em determinado momento, que foi em 2020, 21, 22, depois da pandemia, ali 21 para 22, a gente precisa realmente dar uma robustez para esse negócio, né? Então, daí surgiu o grupo SafePar, né? Que aí tem uma estrutura, enfim, nada diferente do que a grande maioria dos grupos empresariais, uma estrutura de holding, né? Aonde a gente realmente conseguiu fazer uma organização bastante adequada para essas empresas do grupo, né? E o que são essas empresas do grupo? Além da SafeWeb, a gente procura dar um portfólio de soluções para o empresário, né? Então,
todo empresário, de uma forma, ele precisa, né? Ele vai precisar do certificado digital, ele vai precisar emitir nota fiscal eletrônica, ele vai precisar de uma solução de meio de pagamento para conseguir receber, né? E ele precisa definir também, até antes disso tudo, definir o melhor local para ele estabelecer o comércio dele, o ponto, né, o ponto de venda dele. E aí a gente foi, então, desenvolvendo soluções para cada uma dessas necessidades, né? E a forma como a gente encontrou de não roubar energia de dentro da SafeWeb, que tem que continuar sendo o negócio principal do grupo, foi criar realmente empresas apartadas, CNPJs distintos para cada uma dessas verticais de negócio, né? Aonde tem cada negócio desse tem um CEO, tem uma diretoria, tem uma gestão apartada e consome serviços de uma central de serviços compartilhadas que é do grupo como um todo, a parte de back-office, né? Então, tem a empresa do emissor de nota fiscal eletrônica, que é a SafeNota, tem a empresa de meio de pagamento, que é a Safe2Pay, tem a empresa de formalização de eletrônica de documentos, que é a Plurio, e tem a empresa de inteligência de localização urbana, que é a Space Hunters. E tem a de carbono. A de carbono aí é outro... outro bicho. A de carbono tem que marcar um programa só para ela. Só para ela, Mas aí a gente vai exatamente. trazer o professor, né? O assunto é bem mais complexo. Bom, você já falou que o grupo foi fundado pelo professor Luiz Carlos Zancanella, que além de professor Pardal, ele também é um grande gestor, né? E fala um pouquinho sobre que ele é muito respeitado na área acadêmica e na área técnica, né? Como que você vê a liderança dele? Como que ele moldou essa cultura da empresa hoje? Essa pergunta é excelente. Essa pergunta é fundamental, tá? A empresa, o grupo, não é a empresa, o grupo empresarial, né? O grupo empresarial tem até hoje a cultura que ele criou, que ele implementou. E essa cultura, eu entendo que uma das grandes fortalezas do grupo é justamente a gente mesclar gestores da casa, né? Tanto seja da família ou seja pessoas que estão há muitos anos com a gente, né? Com alguns gestores de mercado, que são importantes. A gente trazer gente fora, com visão de mercado, que traz processos mais otimizados, mais profissionais e assim por diante. Eu entendo que a gente tem conseguido fazer bem essa mescla e isso tem conseguido fazer com que a gente cresça. Mas a cultura que foi implementada, Suzana, é uma cultura muito forte de execução, tá? Ele é um cara muito voltado para as coisas acontecerem, que é eu sempre falo, é raro tu pegar alguém oriundo do meio acadêmico que seja preocupado com isso. Primeiro que empreenda, né? Aí já é um primeiro degrau. E depois tem um segundo degrau, que é o cara ser executor, o cara ter mão na massa, né? E ele consegue agregar essas características e implementou uma cultura muito forte, que é muito bacana, que aparece nos nossos indicadores e na forma como nós somos reconhecidos pelo mercado, que é o atendimento ao cliente. É como a gente cuida do nosso cliente na SafeWeb, que é um negócio que ele, assim, se vocês me perguntarem assim, qual o DNA da SafeWeb? É atendimento. Atendimento ao cliente. Agora você vai me contar uma coisa. Como isso acontece? Porque hoje a SafeWeb é uma das maiores autoridades certificadoras do Brasil. Como é que vocês conseguem manter essa qualidade de atendimento? Isso é um baita desafio, Suzana, tá? A cultura ajuda muito, porque a galera respira isso dentro do... E aí, eu não sou... a gente está com um modelo híbrido na SafeWeb,
tá? Mas o home office é mais uma variável em termos de desafio para tu conseguir manter a cultura, a essência, tá? Manter o ar, essa questão do atendimento ao cliente no oxigênio que está sendo respirado, né? E não é por cobrança e tal, que vai ter um supervisor do lado. Não. É pelo exemplo, é pela escuta. É o cara escutar, o cara novo, que tem menos tempo de casa, e escutar como é que um cara antigo toma decisão na hora de tomar decisão. Na hora que tá com o cliente no telefone, na hora que tem que decidir a respeito da aplicação de uma política de garantia, se ele vai ser mais incisivo, ou ele vai... Poxa, não, cara, talvez tenha um processo aqui que tenha havido uma falha nossa. O cliente tem razão. Vamos entender também, fazer um exercício de empatia aqui com o cliente. Poxa, cara, o cara começa a olhar isso no dia a dia acontecendo e ele aprende, ele incorpora esse negócio. Isso é muito difícil. No momento em que ele tá em casa, é um desafio muito maior. Muito maior. Tá? E aí o que a gente fez foi o híbrido, né? A gente não implantou o home office 100%, justamente por essa questão de estar próximo, a gente tem outra coisa que a gente tem um orgulho muito grande, tá? A gente tem orgulho da nossa sede. É bonita. Que tá lá há 12 anos, já não é mais uma novidade, não é mais uma, né? Apesar que a gente deu uma repaginada na recepção agora, você tem que ir lá dar uma olhada, você tem que visitar. Tá? Exato. Mas a gente tem um tremendo, chega a dar uma tristeza, às vezes, nas segundas e nas sextas, né? Porque não adianta, eu sou Caxias, eu tô sempre lá. Eu também, eu gosto. Tá? E tá lá, e o prédio é um pouquinho mais vazio, assim, e tal, que o pessoal tá... Quantos dias são de home office? 2. Segunda e sexta. Terça, quarta e quinta, é o padrãozinho, né? A gente foi mais ou menos no padrão que todo mundo tá adotando. Mas o atendimento também? Não, o atendimento não. O atendimento daí tem que ter vocês sabem que a gente tem a gente continua, a R-SafeWeb continua operando até hoje, né? E o principal local de validação de certificados é na nossa sede. Então a gente tem equipe de atendimento, a gente tem agentes de registro que trabalham ali internamente na sede. E aí, obviamente, essas pessoas estão no... Que é uma experiência maravilhosa, porque você fica muito próximo do cliente, né? A gente... Arrumando para o resto da rede, né? A gente está escutando o tempo todo o cliente. Ali é uma conexão que a gente não pode perder. Apesar de que muitas vezes a gente tem um exercício que a gente faz também, que é puxa, mas aqui é o... Que é do quê? Não, o exercício que a gente faz, que é aquele atendimento que a gente tem ali na sede, é quase que, vamos chamar de mundo ideal, onde, tudo funciona. Sim, se eventualmente tem algum problema... É uma R-conceito. A equipe tá toda ali para ajudar a resolver e assim por diante. A gente sabe que aquilo ali não é a realidade, né, da rede, mas, de alguma forma, a gente está próximo do cliente e a gente está entendendo a dificuldade dele. O teu suporte, vocês que dão suporte para a tua rede, ou cada R desenvolve, ou é uma coisa que depende de cada grupo? Quando a autoridade certificadora nasceu, a gente, tanto o suporte quanto a central de verificação, a gente era centralizado. A gente prestava suporte e a etapa de verificação dos certificados para toda a rede, né? E aí isso depois, ao longo do tempo, com o crescimento e com ARs, por exemplo... Mais experientes, né? Mais experientes, ARs que já tinham a sua estrutura própria, né? E aí o pessoal chegou, gente, eu tenho meu próprio suporte, eu tenho a minha central de verificação, eu não quero consumir esse serviço de vocês. Então a gente teve que adequar, a gente teve que fazer um híbrido, né? Mas a gente continua com uma equipe muito, muito consistente, muito robusta de suporte técnico, que, poxa, tem um índice de satisfação lá que nos deixa bastante, bastante contente.
Falando nisso, a gente sabe que vocês fizeram uma pesquisa recente que identificaram que vocês têm 98,6 de índice de satisfação. E vocês têm, além disso, vocês são premiados como melhor empresa para trabalhar. Fala um pouquinho quais são os pilares dessa cultura a ponto de chegar a esse 98,6 é muito alto. É alto. Eu diria que tem duas métricas aí, tá, Suzana, que a gente tem acompanhado. Tem uma métrica que se chama de CSAT, que é essa que deu 98,6, e tem o NPS, que é bastante conhecido no mercado também, que o NPS está na casa de 90, tá? Que é um outro índice, assim, bastante relevante, elevado, relevante, né? E das melhores empresas é o Great Place to Work, né? O selo do GPTW, que já fazem 3 a 4 anos que a gente vem participando da pesquisa e em todos os anos a gente conseguiu a certificação. Eu acredito muito, gente, em capacitação, tá? Em trabalhar, em treinar, em estar sempre motivando os colaboradores para eles, tanto a nós suprirmos uma parte desse desenvolvimento, né? Mas obviamente que não é somente responsabilidade da empresa essa capacitação, esse desenvolvimento dos colaboradores. Eles também têm que buscarem o seu autodesenvolvimento e a gente tem trabalhado muito nisso, tá? A Safe até 6, 7 anos, até antes da pandemia ali, a gente investia muito fortemente em formação de lideranças internas e capacitação de colaboradores e assim por diante. A gente não deixou de investir, a gente continua investindo, tá? Mas a gente vem trabalhando muito fortemente no que é chamado de PDI, né? Plano de Desenvolvimento Individual dos colaboradores. Gente, assim, ó, vocês têm que terem um planejamento para a carreira de vocês, tá? Vocês têm que saber aonde que vocês querem chegar. E obviamente, a SafeWeb é um ecossistema para vocês se desenvolver. É um celeiro, né? Tá? De formação de mão de obra especializada. E eventualmente, se vocês quiserem ter uma experiência, já aconteceu muitos casos de gente que saiu e voltou. Tá? Não tem o menor problema em relação a isso. Mas eu acredito muito nessa questão do desenvolvimento, da formação contínua, tá? Gente, né, fizemos a nossa graduação e tudo mais, e na época, né, há anos atrás, isso era suficiente. Pô, tô falando aqui um clichê, né, um negócio que tá super batido, de que a gente tem que continuar, né, um processo contínuo de aprendizado. Tá? Não só de técnica, como de outros tipos de... Eu tô fazendo uma pós-graduação agora de inteligência artificial vinculada a negócios, né? Data Science e inteligência artificial vinculada a negócio. E a gente não pode parar. E eu prego muito isso dentro da Safe. E eu entendo, Suzana, para responder mais objetivamente, isso é fundamental para a gente ter esse índice de satisfação tão elevado. E, obviamente, o aspecto, né, que a gente já comentou, da cultura, do exemplo, né, das pessoas. Poxa, as pessoas verem essa postura, a postura dos dirigentes, dos donos, dos diretores, a forma como a gente trata os nossos clientes, a forma como a gente se relaciona com os nossos parceiros, com a rede de parceiros, tá? Isso forma uma musculatura muito boa, grande. Né? Excelente, excelente. Agora a gente vai para outro bloco, né, Suzana? Exatamente. Vamos falar de regulação e impacto na rede de parceiros seus. Exatamente. Bom, agora a gente vai querer um pouquinho da sua visão conjunta como representante da NCD também. Fala um pouquinho para a nossa audiência quais são os principais pontos que estão sendo debatidos hoje
no comitê gestor, Uhum. e o que isso impacta na sua rede de parceiros, na sua rede de AERSA ou na SafeWeb? Perfeito. Bom, pessoal, uma forma mais ampla, né? Existe uma pauta modernizante da ICP Brasil que vem sendo discutida, aprovada em comitê gestor e implementada agora, uma esteira de implementação em termos de mercado, propriamente dito, né? De adequação do mercado a essas novas diretrizes da ICP Brasil. Então, nessa linha, a gente tem o maior impacto de todos, sem dúvida, é o fim do certificado A1 de pessoa física, né? Que já agora na nova cadeia V12 já não tem mais a previsão do certificado de pessoa física no modelo A1, somente o modelo A3. O A1 vai até quando, Daniel? O A1 vai até 2029, tá? Os que foram emitidos. Isso. Agora, quando cessa a emissão de A1? Vamos lá. O certificado do modelo A1 ele tem validade de 1 ano. Sim. Então, a cadeia expira em fevereiro de 2029. Então, a partir de fevereiro de 2028, não vão ser mais emitidos certificados então, A1 ainda estão sendo emitidos. com validade de 1 ano. Até 2028 está sendo emitido, normalmente, esse EPF modelo A1 pela cadeia V5, pela cadeia anterior. Sim. Tá? Pela V12 já não existe mais esse modelo de certificado. Tá? Isso é uma mudança grande, isso tem um potencial para intensificar o certificado digital em nuvem, né? Muito provavelmente no modelo, dado que o certificado de pessoa física vai ter que ser no modelo A3, poxa, acho pouco provável que os usuários queiram manipular token, cartão, leitora, né? Então, vai ser no Smart Card, vai ser o certificado em nuvem, né? No âmbito das pessoas jurídicas, tem o término do eCNPJ, né? Como ele existia até agora, e passa, então, a existir o selo eletrônico, né? O selo, pessoal, ele vai continuar podendo ser em hardware e em software, ou seja, como se fosse o A1 e o A3, mas com uma nova nomenclatura, né? É o selo em hardware e o selo em software, tá? E esse certificado digital de selo eletrônico, ele não tem a prerrogativa de assinatura, tá? Ele sela. Ele dá garantia de origem e de integridade ao documento, que foi né, emitido por uma pessoa jurídica, e ele dá garantia de origem e de integridade. A maior aplicação, sem dúvida nenhuma, são as notas fiscais eletrônicas. Né? Pode ser que no andar surjam novas aplicações para o selo eletrônico, mas num primeiro momento a grande aplicação é na emissão das notas fiscais eletrônicas, em vez dessas notas serem assinadas por um certificado digital de pessoa jurídica, elas vão ser autenticadas, seladas né? Pelo selo eletrônico. O que a gente tem conversado com a nossa rede, pessoal, é que isso tem um tempo razoável de implementação, de adaptação. É bem grande o prazo, dá bastante para as pessoas se adaptarem. A gente tem mantido, a NCB tem mantido o diálogo com a Receita Federal, com as secretarias de Fazenda dos estados, né? Então, assim, enquanto todas as secretarias de Fazenda não tiverem com seus sistemas adequados para recepcionar uma nota fiscal eletrônica selada, a autoridade certificadora não pode começar a vender selo eletrônico. Porque vai dar problema. Vai dar conflito. Né? Então a gente está... Mas hoje já está vendendo? Se alguém estiver preparado? Não.
tá? As autoridades certificadoras de primeiro nível, elas estão se credenciando na nova cadeia V12, tá? Para depois ter o credenciamento das autoridades certificadoras de segundo nível, que são as que vão efetivamente emitir para os usuários finais fazer do selo eletrônico. DPC, tudo isso. Tudo isso. Tem bastante água para colocar embaixo da ponte, tá? E eu reforço, gente, assim, tem uma orquestração de tempos e movimentos, tá? Tem que estar todos os sistemas adequados, né? Para que comece a haver a comercialização dos selos eletrônicos. Então, tem um bom tempo aí para todo mundo se adequar os modelos de negócio, né? Não tem por que ter pânico e desespero. E a validação não tem muita diferença. A validação vai continuar sendo em todos os formatos de validação que existem hoje. Existe a validação presencial, existe a validação por videoconferência e existe a emissão online. Ponto. Né? Então, essas são, assim... mudanças significativas que aconteceram do ano passado, desde o segundo semestre do ano passado, que houve o restabelecimento do Comitê Gestor, né, da STP Brasil, e que passou a ter uma pauta bastante propositiva no sentido de adaptar, de atualizar a ICP Brasil para as novas demandas que estão acontecendo. Gente, tem a pauta da R eletrônica, que é sempre uma pauta, né, que está na mesa, que está sendo discutida, né? Tem detalhes ainda para serem ajustados, para serem acertados a respeito dessa questão da R eletrônica, mas sim, é uma pauta importante, é uma pauta que a gente tem trabalhado, é uma pauta que a gente tem discutido tanto no âmbito das autoridades certificadoras quanto no âmbito das autoridades de registro também, porque a R eletrônica ela nada mais vai ser do que mais um canal de atendimento. Então, fala um pouquinho sobre ela, porque o Daniel, ele publicou um texto no LinkedIn dele, nós republicamos no Crypto ID, porque tá muito simples a explicação. E eu acho que a gente já tem falado muito sobre isso, tem muitos artigos, mas eu acho que você simplificou e eu acho que seria interessante você falar, inclusive para a indústria, para outras autoridades de registro, o que é, afinal, a AR eletrônica. E aproveitar e também falar o seguinte, que até uma dúvida que eu tenho. Você acha que com o passar do tempo as pessoas já estão entendendo melhor o que é a R eletrônica? Porque acho que o grande problema é o nome, AR eletrônica. Na minha cabeça é isso. Porque quando você pensa AR eletrônica, a autoridade de registro eletrônico, então não vou ter mais, sabe? Juntou um nome assim que talvez não tenha sido muito feliz. Por isso que no título da minha postagem no LinkedIn eu coloquei autosserviço. Isso! Foi maravilhoso. Eu tirei foi muito bom. do título. Depois, obviamente, no texto eu botei a eletrônica para linkar. Mas o título, eu botei autosserviço da obtenção do certificado digital, alguma coisa assim. Exatamente. Gente, a R eletrônica tem um primeiro ponto assim, importante. Ela não vai ser, não é e não será uma entidade da ICP Brasil. Ela não é um credenciamento como autoridade certificadora, como autoridade de registro, como a R eletrônica. Não. Ninguém vai se credenciar como a R eletrônica, né? A R eletrônica ela é mais um formato de atendimento para obtenção do certificado digital. E que é absolutamente natural. E é muito específico, né? O autosserviço. Né? A gente está cada vez mais habituado a soluções através de autosserviço para obtenção de várias... Né? Consultas médicas, exames, tudo. E, gente, o público... Aí a pergunta da Suzana, né? As pessoas estão... tu sente as pessoas mais preparadas em relação à R eletrônica? Vamos separar aqui a indústria da certificação digital e os clientes, os usuários. Né? A indústria, eu entendo que
tá muito mais claro para todo mundo. Pacificado, Tá né? muito mais pacificado, tá? Todo mundo entendeu que a R eletrônica, ela é para emissão de eCPF em nuvem, Em nuvem, exatamente. tá? É para obtenção de um modelo de certificado digital, Isso. tá? E provavelmente para atingir um público que muitas vezes hoje não é cliente da ICP Brasil. Então é um público novo que vai ser atingido com a R eletrônica. Pode ser que uma parte do público atual passe a fazer uso da R eletrônica também? Pode acontecer, né? Mas assim como quando entrou a videoconferência não acabou com a emissão presencial, eu continuo recebendo cliente todos na nossa AR Safe Web, tem cliente todos os dias, né? Obviamente, houve tu consegue notar um perfil de cliente. Eu tenho notado, né? Nenhum tipo de preconceito aqui na minha fala, mas eu tenho notado que são clientes de uma faixa etária um pouquinho maior, que continuam procurando o atendimento presencial. Já estão acostumados. Mas já estão acostumados. Mas não só isso também. Não é só uma da faixa etária, mas é um processo que me chama atenção, porque eu passo todos os dias ali pela sala de atendimento e eu olho, né? A videoconferência ocupou o espaço dela, né? E a R eletrônica, quando entrar em operação, ela vai ocupar o seu espacinho também como forma de emissão do certificado digital para eCPF de pessoa física, né? Quando a gente fala de clientes, se os clientes estão preparados para isso, gente, eu entendo que é uma fatia muito pequena, tá? Muito pequena. Que vai ter a paciência, a facilidade, a habilidade para fazer o processo do início ao fim, né? E com sucesso e assim por diante. Muito provavelmente vai ter um índice maior de suporte, tá? Então, fica aqui uma oportunidade para toda a indústria. E, eventualmente, pode ter um volume menor de validação presencial, mas vai ter um volume maior de suporte. O cliente vai precisar mais de suporte. De repente, tem que remanejar as pessoas que trabalham. Tá? Né? Vai ter um volume maior de suporte técnico. E, pessoal, tem uma fatia... Aí, quando a gente fala... enfim, em algumas falas que já aconteceram, algumas entrevistas que já aconteceram, de uma eventual estratégia de massificação da certificação digital ICP Brasil, através da R eletrônica, para que todo cidadão brasileiro tenha um certificado digital qualificado ICP Brasil. Gente, um projeto muito bacana, né? Um projeto de Estado importante para que o cidadão tenha em mãos a assinatura mais robusta de todas, né? Cenário. Mas o que a gente tenta passar pro pessoal, gente, é assim, ó, já teve N mudanças de cenário, tá? A gente, assim, é um mercado que apesar de ser um mercado regulado, na minha visão, apesar de ser um mercado regulado, ele é bastante dinâmico. Ele já mudou algumas vezes, ele já teve algumas mudanças significativas e as estruturas sempre se ajeitaram, né? Se acomodaram. E, claro, vai continuar tendo essas mudanças, vai continuar tendo essas acomodações. Todo mercado tem, né? Claro. Não tem essa rigidez. Pode ser que demore um pouco mais e um pouco menos, mas é uma evolução constante, não tem jeito. Agora vamos voltar um pouco a falar das soluções além do certificado digital, porque no começo você falou. Vocês têm muitas soluções desenvolvidas. Então, não sei, posso citar para emissão de nota fiscal, uma série de soluções para agronegócio. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são as soluções facilitadoras desse uso do certificado digital que vocês têm. Perfeito. Bom, a primeira que nasceu quase que no advento da nota fiscal eletrônica, né? O seu Luiz entendeu na época que era
que era uma aplicação muito, muito forte de uso do certificado digital, seria as emissões das notas fiscais eletrônicas. E aí é uma característica do grupo, gente, que é de desenvolver internamente as coisas. E ter o domínio da solução. Ter o conhecimento técnico, a gente chama de domínio vertical das soluções, né? Desde da infraestrutura, do data center, onde as soluções estão hospedadas, a equipe técnica de desenvolvimento, enfim, a gente tem o domínio da solução do início ao fim. E aí a gente desenvolveu esse sistema de emissão de nota fiscal eletrônica, que nasceu primeiro com a nota fiscal de mercadoria, Sim. NFE, e depois foi surgindo os outros modelos de nota e a gente foi implementando também, né? Então tem a nota fiscal de mercadoria, a nota fiscal de serviço para diversos municípios. Agora tem um grande facilitador da nota fiscal de serviço, que é o padrão nacional, né? Então os municípios estão aderindo a um padrão nacional, então não precisa mais tu ficar integrando a tua solução a cada um dos municípios. Nossa, era uma loucura, como né? era antes, tá? A nota fiscal de consumidor, que é o que substituiu o cupom fiscal, né? E o conhecimento de transporte eletrônico, que é para o mercado de transporte, para as transportadoras. E por último, né, a nota fiscal do produtor rural. Que aí é algo que lá no Rio Grande do Sul a gente tem um número bastante expressivo de produtores rurais e a gente acabou desenvolvendo essa solução, primeiro para atender ali o nosso mercado local, mas que acabou crescendo, sim. Né? Mas eu diria que assim, a que tem mais complementariedade com o certificado digital, né, Regina? É o sistema de emissão de nota fiscal eletrônica. Né? E também de assinatura, vocês têm um... E obrigado por me... É porque a gente usa Obrigado por me lembrar. Certificado. E, obviamente, as soluções da Plúrio, né? Que a gente tem o portal de assinatura, que é o SDOC. A gente tem trabalhado muito na Plúrio, mais do que o portal de assinatura em si. A gente tem trabalhado com um portfólio de soluções, de soluções de integração, de soluções corporativas para integração, para integrações. SDK, não? Tá? Mais ou menos por aí, né? APIs, na verdade. Tá? APIs. Para que a gente consiga, de uma forma customizada para um determinado cliente, entregar a solução que ele precisa para fazer as assinaturas que ele precisa fazer lá do lado dele, com o sistema dele, com o ERP que ele já utiliza. Então a gente fornece as APIs e ele integra no sistema dele tanto a assinatura, obviamente, a assinatura qualificada, a assinatura eletrônica também, né? Com o carimbo do tempo, né? Que também nós somos autoridade de carimbo do tempo. E o cliente consegue, então, obviamente, isso é para clientes que têm uma TI interna, que tem uma robustez maior. É isso que eu ia perguntar, é uma dúvida, porque a API, a API de vocês é padrão? Primeira pergunta. Segunda pergunta, porque a API, ela nada mais é do que uma ponte, que ela pega isso e liga isso. Então, a API é essa ponte, é isso? A gente tem uma documentação, né, da nossa API, que está disponível lá numa aba de desenvolvedores do site, aonde qualquer desenvolvedor do lado de lá consegue e conectar com o nosso serviço de assinatura. Entendi. Tá? Obviamente, com um protocolo de segurança. Protocolo de segurança, tá. Mas aí ele tem que fazer algum desenvolvimento adicional ou não? Ou isso já está tão customizado que é... Não, tem um pequeno desenvolvimento do lado dele, né? Porque você não pode suprir todo o universo do mundo inteiro. Ou então ele utiliza o meu produto. Já pronto. O meu produto é pronto, de prateleira, é o portal de assinatura. Sim, mas para a empresa é uma economia muito grande ter o seu próprio sistema de assinatura. Não, o que acontece muitas vezes, Regina, a empresa... Tu tem um RP aqui que roda dentro da empresa, tu tem um sistema de gestão. CRM, né? E tu não quer quebrar teu fluxo
para subir o contrato num outro portal para depois trazer para cá. Isso, né, mexe com toda a gestão. Então, tu consegue fazer uma esteira fluida ali. Daniel, então, o que a gente sente aqui no nosso dia a dia, né? Mais até a Suzana do que eu, mas a gente tem clientes internacionais assinando contratos, né? E são clientes grandes que têm também seus RPs, enfim, globais e tal. E a gente sente que, no caso de empresas brasileiras, a gente faz com muito mais facilidade. Estou errada, Suzana? Não, tá certo, tá certíssimo. Porque justamente existem já conhece, empresas, né, que têm essa integração e é bem mais simples. É bem muito mais simples. Porque às vezes as de lá de fora são bem mais complicadas. Bom, mudando um pouquinho de assunto. Vocês agora, não sei se recente, mas de um tempo para cá, né? A área de marketing passou a ser liderada pelo Luiz Carlos, que é o filho, é o Júnior, né? Sim. É o filho do professor Zancanella. Qual foi a mudança estratégica que vocês fizeram para a marca com essa mudança de profissional de marketing? Eu tenho uma satisfação muito grande para falar do Júnior, né? O Júnior, a gente considera ele como fundador da SafeWeb, junto com o seu Luiz. Ele trabalha na SafeWeb, contribui desde o primeiro dia, né? Zero Day. Zero Day. E é um... Gente, eu sou... já falei isso para muitas pessoas, né? O Júnior é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Ele é mesmo. Tá? É uma mente, assim, ó, uma mente brilhante, né? E teve um período, acho que super natural, né? Teve um período que ele ficou focado no Safe to Pay, né? Que ele respirou alguns novos ares ali dentro do grupo, contribuiu muito, principalmente na área de segurança do Safe to Pay, né? Que era o Safe to Pay, para quem não conhece, é a empresa do grupo voltada para meio de pagamento, né? Que atua na área de meio de pagamento. E a empresa, ela começou a ter uma relevância, ela começou a ter uma escala de negócios, e a gente precisava realmente ter uma robustez na parte de segurança mais forte, e o Júnior tem esse conhecimento, né? Ele é muito bom tecnicamente nisso. E aí, poxa, ano passado, eu tendo uma conversa com ele, eu entendia que tinha alguns movimentos que a gente precisava fazer em termos de marketing, a gente precisava retomar um pouco da nossa essência de valorizar essa questão da valorização do nosso cliente, do atendimento, do CSAT de 98%. A gente precisa externar isso, a gente precisa mostrar isso para o nosso cliente, tanto para o cliente, tanto para os nossos parceiros, para a rede de parceiros, que sempre teve um orgulho gigante de fazer parte dessa bandeira SafeWeb, né, de atuar junto nessa bandeira SafeWeb, quanto dos nossos clientes finais. Então, e ele ficou muito motivado com o desafio, né? Ele não tá só na área de marketing, ele tá na área de produtos também, né? E o Júnior, no passado, ele já atuou na área de produtos da SafeWeb, e boa parte do que a gente tem hoje como Safe ID, um dos certificados digitais em nuvem mais consolidados do mercado, que é o primeiro protótipo de Safe ID, foi o Júnior que fez. Ah, é? Sim. Nossa, que legal. Lá atrás. Isso a gente não sabia. Então, assim, ele é um cara, nas minhas conversas com ele, ele é um cara que ele é uma das ali, principalmente da diretoria. Sempre tem que ter aquele cara que pensa fora da caixa, que pensa um pouco diferente, né? Que não é no usual, no trivial. Gente, eu sou engenheiro de formação, entendeu? A minha cabeça, ela é cartesiana. Ela é, né? Eu faço... O meu objetivo é fazer as coisas acontecerem da forma mais coerente, da forma mais otimizada possível, mais lógica possível. Também. Eu preciso de gente no grupo que realmente
pense um pouco diferente, que pense fora da caixa. E o que a gente fez com esse movimento de retorno do Júnior para dentro da diretoria executiva do grupo, liderando produtos, experiência do cliente e marketing, foi justamente esse pensar fora da caixa, pensar um pouco eu diferente. vou complementar o que você está falando sobre ele, Por favor. porque a Suzana e eu, a gente frequenta muitos eventos, não só de certificação digital, mas também de cibersegurança, de dados, enfim. E o Júnior é uma das pessoas que a gente encontra Mas- nesses eventos fora do meio só de certificação digital, né? Gartner, são vários eventos, Febraban, são vários eventos que a gente vê o Júnior acompanhando. Sim. Não só ele, como a equipe dele, né? É verdade. Ele está sempre acompanhado de algumas pessoas da Da área. última vez do Gartner, nós Tinham encontramos, vários- nós tentamos uma mesa redonda, estava ele com, sei lá, 4 ou 5 pessoas da equipe dele. Então, esse investimento de olhar outras coisas, eu acho que também ele tem condição de trazer para a Safe Web, para o mundo da certificação, um outro olhar. Com certeza. Isso eu acho um valor incrível, porque infelizmente não são tantas pessoas assim que a gente encontra fora nesses outros eventos. Ele é curioso. Ele é curioso, que hoje é uma das características mais Buscadas. mais importantes, mais buscadas. Mais buscadas Tá. num profissional hoje em dia tem- é a Tu curiosidade. tem que ser curioso, tem que perguntar legal, isso aqui é assim, tá? Por que isso aqui é assim? Não, e porque tem tanta informação disponível, e se a pessoa não tiver o mínimo de curiosidade de buscar alguma coisa adicional ao que ela tem de conhecimento já intrínseco, é muito ruim, né? Você tem que buscar alguma coisa. E se ele tem essa curiosidade inata, nossa, maravilhoso. Vai ser o cara no futuro. Falando em futuro, vamos para o nosso último bloco, que é a visão de futuro. Fala um pouquinho para a gente sobre quais são as frentes que a Safe Web está atuando mais, investindo mais, né? Olhando mais para o futuro. Bom, a gente continua muito focado no nosso core, né? A gente teve esse período de diversificação de negócios, De inovação, né? De né? inovação, foi uma janela de 2017 até pós-pandemia, ali 2021, mais ou menos. A gente chegou a ter a gente formatou e concretizou, colocou de pé um hub de inovação, que era um local físico em Porto Alegre, aonde a gente tinha hospedado tanto as nossas startups do grupo, quanto outras startups ali do ecossistema de Porto Alegre, que se instalaram dentro do hub, né? Isso foi muito importante, esse período, para nos dar maturidade de qual eram as estratégias mais acertadas e principalmente qual era o papel do grupo SafePar nesse contexto, né? A gente obviamente colhemos frutos desse período, né? O Safe2Pay foi um dos grandes frutos desse período. A Space Hunters também foi uma das operações que foram investidas ali durante esse período. E algumas outras, obviamente, não deram resultado, não deram certo, o que dentro de um ambiente de inovação é absolutamente esperado, né? E a gente acabou, a gente entendeu que atuar nesse fomento quase que de uma incubadora de startups, de novas empresas de tecnologia, a gente entendeu que não seria o nosso papel, né? Existem estruturas ali, falando de Porto Alegre, estruturas fantásticas para isso, né? O Tecnopuc, tem um parque tecnológico da PUC lá do Rio Grande do Sul, que é muito, muito forte. O da Unicinos também, que é o Tecnocinos. O próprio Instituto Caldeira, que é o maior hub de inovação da região sul do Brasil, está sediado em Porto Alegre. E a Safe Web, ela procura hoje, o grupo SafePar,
nós somos membros fundadores do Instituto Caldeira, né? Nós participamos eventualmente de alguns eventos do Tecnopuc e assim por diante. Então nós procuramos colaborar com essas estruturas que estão postas para o ecossistema, para continuar incentivando o ecossistema de inovação, mas não propriamente nós sendo atores diretos. Né? Então acho que isso é importante colocar, porque muitos parceiros, muitos clientes nos visitaram nesse período, lá que a gente tinha o Revolution Hub e tudo mais, e a gente, assim como a gente fazia a visita no prédio da sede, a gente levava o pessoal para visitar o Revolution Hub. E hoje isso é uma... E por que não existe mais? Não existe mais realmente por uma questão de entendimento de qual é o nosso papel dentro desse ecossistema de inovação, tá? E dito isso, a gente está bastante focado, a gente acredita demais na ampliação da certificação digital, pessoal. Tá? Nós também. A certificação digital, o papo de que... Bom, e isso aí, mais uma vez, a gente tem que tirar o chapéu para ser o Luiz Carlos Zancanella, tá? Que nas maiores crises da certificação digital, né? Ele manteve a cabeça Que fria. começava a rolar aqueles papos, assim, que sempre tem o prazo dos 2 anos, né? A certificação digital vai acabar em 2 anos. Teve a crise... teve a crise que os bancos iam entrar no mercado da certificação digital e ia abandonar todo tomar mundo. conta. Sim, depois teve outras diversas crises. Blockchain, por aí. Nossa. O GovBR, né? Gente, a gente sentava na mesa, né? E o cara dizia, gente, assim, ó, o certificado digital não vai acabar. Não vai acabar porque ele sabe, assim, ó, ele sabe o fundamento que tem por trás desse negócio. O conceito de criptografia, que ok, né? Pode ser que alguma que mude e tudo mais, mas vamos lá, do que está posto hoje, blockchain não substitui criptografia. Não faz a mesma coisa. São coisas diferentes. É complementariedade. Tá? Então, a gente acredita muito que a certificação digital ela vai crescer. Tanto no modelo atual, quanto, por exemplo, em IoTs. Sim. Comunicação entre coisas conectadas. Isso, obviamente, tem que ter protocolos de segurança inclusos, né? E, eventualmente, no padrão ICP Brasil, eventualmente... autoridades certificadoras privadas fora do padrão, avançadas, fora do padrão ICP Brasil, é algo que no Brasil a SafeWeb a SafeWeb nasceu, foi fundada para atuar como uma autoridade certificadora privada. Né? Nós somos uma autoridade certificadora desde 2002, credenciada na ICP Brasil somente em 2014. Como autoridade certificadora ICP Brasil. Né? Mas a gente sempre, enfim, como a gente tem esse domínio técnico do conceito e da solução, isso nos permite criar modelos extremamente flexíveis. Se um cliente, por exemplo, quiser ter uma autoridade certificadora privada, não necessariamente com certificado seguindo todas as normativas da ICP Brasil, mas emitir certificado digital para os seus colaboradores, para ter controle de acesso, para ter autenticação segura em sistemas, para assinar documentos internos da empresa com certificado digital. Isso é um mercado que hoje no Brasil, ele nunca aconteceu no Brasil até hoje. Pode acontecer? Eventualmente sim, tá? Então são algumas coisas assim, gente, que a gente acredita, né? E que a gente entende que a gente tem know-how para atender para os nossos clientes. Além disso, não estamos olhando para tecnologias emergentes, para blockchain, Não. Gente, obviamente estamos olhando, mas como estruturas, tecnologias complementares ao nosso negócio principal, que continua sendo a certificação digital. Legal, muito bom. Olha, Daniel, foi um prazer, um privilégio ter você aqui conosco. Agradeço imensamente, porque o Daniel e como a SafeWeb são
do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Então, é uma oportunidade muito grande para a gente, né? De ter ele você aqui em São Paulo, né? aqui. E eu acho que essa foi a nossa primeira conversa. Vamos ter outras, né, Suzana? Porque Com tem muita certeza. coisa que a gente precisa aprofundar. Isso que você falou agora, no final, de TAC privadas, eu acredito muito nisso. Então, eu acho que a gente pode explorar um pouco mais, porque a gente fala aqui no Criptoide muito sobre MFA, que são múltiplos fatores de autenticação. Então, a gente raciocina muito sobre isso e a gente vê que muitos fatores de autenticação hoje estão correndo sérios riscos, porque são número de documentos, enfim, dados biográficos, que é o nome da mãe, nome do pai, endereço e tudo isso, que são altamente comprometidos. E o certificado digital, no momento que foi comprometido, ele pode ser revogado. Então, isso é um fator assim, muito importante, porque você não pode trocar o nome da sua mãe, você não pode trocar a sua face, a sua digital. Então, a gente acredita muito nesse sistema de PKI, certificação digital, e já dizia o Snowden, né? Quando tudo falhar, só vai restar a criptografia. Então, eu acho que a gente tem vida longa para falar sobre isso. Muito obrigada. Você que está nos assistindo também, você clica aí no sininho, porque se eu não falar isso, eu acabo sendo repreendido. Clique no sininho, passe a seguir o Crypto ID. Nós temos entrevistas incríveis aqui no ID Talk, e também compartilhe com outras pessoas que tenham interesse em criptografia, certificação digital, documentos eletrônicos e muito mais. É uma vasta, né, Suzana? É, uma vasta biblioteca de informações. Exatamente. Agradecemos muito vocês, a audiência de hoje. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Daniel. Obrigado, pessoal.